Pessoal, no Brasil, cada vez mais se questiona sobre o direito de se ter oposição no Brasil. Cada vez mais é questionado se é possível ter uma voz de oposição e fazer críticas ao atual sistema. Pasmem, hoje aconteceu uma coisa literalmente assustadora. Não sei se vocês sabem, nessa segunda-feira, ontem, comemorava-se 200 anos do Congresso Nacional. 200 anos do parlamento, talvez um dos parlamentos mais caros do mundo e muito ineficiente, diga-se de passagem. Mas, durante o evento, o presidente do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco, impediu que a oposição falasse. E membros da oposição do Senado saíram do evento em forma de protesto. Olha só essa matéria do Antagonista. Senadores deixam plenário após Pacheco vetar a fala da oposição. O grupo de parlamentares pretendia discursar durante a sessão de 200 anos da Casa nessa segunda-feira. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, e o líder do Novo, Eduardo Girão, deixaram o plenário nessa segunda-feira, dia 25, alegando que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, vetou as falas dos parlamentares. O grupo pretendia discursar durante a sessão de 200 anos da Casa. Abre aspas. Infelizmente, temos passado por este constrangimento. O presidente entendeu que não deveria haver uma voz de oposição, e isso é paradoxal numa casa da democracia, que é o Senado Federal. Pelo fato de não termos tido direito à voz, estamos deixando o plenário do Senado, disse Rogério Marinho. Na mesma linha, o líder do Novo afirmou não participar de um teatro de aparências. Nós questionamos o presidente Pacheco se teríamos o poder de fala, como sempre tivemos em outras sessões, mas ele negou. Não vamos participar de um teatro de aparências, disse Girão. E aqui, o Twitter dele aqui, do perfil do X, que ele escreveu o seguinte: o retrato de nossa democracia. Eu e Rogério Marinho, líderes da oposição, acabamos de nos retirar do plenário do Senado Federal durante a sessão que celebra os seus 200 anos. Protestamos contra a censura que hoje não poupou nem parlamentares. O Brasil não merece um teatro de aparências. Paz e bem. E assim, é assustador você ver que a oposição teve o seu direito de fala, o seu direito de argumentar cassado, proibido dentro do próprio Senado. Isso é assustador. Isso é uma coisa assim que a gente só vê em lugares que o autoritarismo tomou conta e que já não pode mais vigorar uma democracia plena. Quer um exemplo do que eu estou citando? Coloco aqui para vocês. Matéria da Folha de São Paulo. Não vou colocar a fala, não, da candidata aqui que pretende concorrer contra o Maduro, mas oposição afirma que não consegue se candidatar para eleições na Venezuela. O prazo para inscrever na disputa pela presidência da Venezuela termina nesta segunda-feira, dia 25, ou seja, ontem. Mas o partido de oposição ao ditador Nicolás Maduro diz que não está conseguindo acessar o site do sistema eleitoral e conclui sua inscrição para o pleito previsto para o dia 28 de julho, ou seja, não consegue concluir a sua inscrição. A democracia boa é essa, o site do sistema eleitoral deles está fora do ar, a candidata à presidência da República não consegue fazer sua inscrição, e aí candidatura como, eleição como, oposição, para que isso? Bem provável que o Lula vai mandar mais uma mulher agora parar de chorar porque não consegue ser oposição, né? É o novo retrato que é o novo retrato que o mundo está vendo. Eu ia falar que até o Brasil, mas é o retrato do mundo, é porque já dá para confundir Brasil e Venezuela. Então, assim, são coisas tão absurdas. Teve um caso também, lá na Rússia, por exemplo, o candidato à presidência não teve a sua candidatura registrada porque, segundo eles, o documento de identidade dele estava inelegível. Aqui, eles tiram um site do ar e ninguém consegue fazer a sua inscrição e não vai conseguir ter concorrente. Então, dessa forma, como argumentar que existe oposição? Então, vocês sabem o quanto é
complicado. Um país, uma democracia sem oposição não é democracia. Vamos lá. Vamos falar agora do caso Michele Bolsonaro também. O evento aconteceu e aconteceu no teatro. O Paulo Bilinski fez uma publicação aqui e escreveu, né? Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo. Lembrando que os apoiadores do Bolsonaro ainda o tratam como presidente, então ele tratou aqui nosso presidente, mas aconteceu o evento e o pessoal ovacionou, aplaudiu lá no teatro, lá no Rio de Janeiro. O prestígio da senhora Michele. Vereadores, em especial aqui do Rubinho, o Vanderlei e o Rinaldi aí do proponente. Autoridade apenas. Vamos sentar, por favor. E aí você consegue perceber que o evento aconteceu com o Rinaldi, que foi quem organizou o evento, pegou empréstimo, pagou do próprio bolso para alugar o teatro, pagou R$100 mil para que o evento acontecesse. Então, embora tivesse uma ação da Erika Hilton para impedir que o evento acontecesse, mesmo assim ele tirou dinheiro do próprio bolso, pagou o evento, e agora foi um evento particular. Então, não há o que a justiça reclamar sobre essa situação. E isso é fato, né? Então, foi um evento, não mais um evento público, um evento privado em homenagem a Michele Bolsonaro. Olha só, mais uma matéria agora do Conexão Política. O Lula também teve vamos dizer assim, uma manifestação dedicada a ele. Uma manifestação dos motoboys. Motoboys de diferentes regiões do Brasil expressaram sua indignação em relação à proposta do governo federal para regular o serviço por aplicativos em uma clara oposição ao governo Lula. E aí, os motoboys fizeram muito barulho durante a manifestação e eu vou colocar um trechinho aqui para vocês. Em Minas Gerais, os motoboys foram incisivos em suas críticas, chegando a dirigir palavras ferrenhas ao presidente, chamando-o de ladrão e exigindo a sua prisão. A categoria ameaça uma greve por tempo indeterminado, caso a proposta seja aprovada e implementada. O movimento de protestos se estendeu por diversas capitais, como Belo Horizonte e João Pessoa, na Paraíba. O que eles questionam? Eles não querem que tenha um sindicato para eles terem que bancar tudo isso, pagar tudo isso, às custas do trabalho dos motoqueiros. E aí eles foram bem claros. Se o governo taxar, os motocas vão parar. Vamos lembrar? Todo o evento do impeachment da Dilma Rousseff, você lembra disso? Pois é. Lembra que começou por 20 centavos na passagem de ônibus? Você lembra que era isso? Então, será que o Lula está querendo reviver ali o período do impeachment da Dilma Rousseff? O Cunha, ou melhor, o Lira, já tem. O momento decadente para a atual presidência também já tem. As manifestações já estão começando. Então, agora é questão de tempo. Vamos lá, pessoal. Outro ponto. Pessoal, agora eu vou trazer uma matéria, e assim, uma matéria bem intensa. Vocês sabem que, como liberal, eu sou um crítico ferrenho ao tamanho do Estado. Eu sou um crítico aos impostos que se paga. Eu sou um crítico ao retorno pífio que o Estado te devolve. E para te dizer, o Estado é um mal tão grande que não te dá segurança. É uma ilusão muito grande você acreditar nessa teoria da esquerda de que o Estado está ali para te proteger. O Estado não está para te proteger, o Estado para te dominar. Está ali para te dominar. Proteger, ele não protege em nada. Aconteceu um fato ontem, mas assim, assustador, que vai te mostrar que o Estado está pouco se lixando com você. Ele só quer te roubar através dos impostos. Então, a situação de indignação
dos motoqueiros é mais do que justa. Dá uma olhada nessa matéria. Correio de Brasília. Pintor impede o abuso da sua filha e é espancado até a morte por traficantes em Cajazeiras. É assustador. Homem foi agredido por 4 horas na frente da esposa e dos filhos. É esse senhor aqui, tá? Aconteceu na Bahia. Após impedir que o parente de um traficante abusasse de sua filha adolescente na própria casa dele, o pintor Josenilson Souza Vitorino, de 48 anos, foi espancado até a morte por integrantes da facção Bonde do Maluco, em Cajazeiras 6, nesse sábado, dia 23. Josenilton teve a casa invadida por 6 homens, um deles, prenome Lucas, apontado como gerente do tráfico da região e foi agredido por 4 horas. Abre aspas. Ele apanhou de barrote, mangueira e tubo de PVC. Quebraram vários ossos do corpo dele. Ele foi socorrido pela comunidade até o hospital municipal, mas já chegou rígido, sem vida. No trajeto, ele pediu para a mulher cuidar de seus filhos e ainda disse: Senhor, entrego a ti a minha alma, contou um dos moradores da rua Antonieta, onde o crime aconteceu. Segundo a testemunha e outros vizinhos da vítima, na sexta-feira à noite, o tio de Lucas tentou abusar da filha de Jonilson, uma menina de 13 anos. Ele puxou ela pelo braço e o pai, que estava em casa, ouviu os gritos da menina e foi socorrê-lo. Na hora, o tio de Lucas tirou um facão e partiu para cima, mas Josenilson conseguiu tomar o facão e deu uns golpes nele, contou a fonte. Onde está o Estado nessa hora? Onde está o fruto dos seus impostos? Onde estão os canalhas, vagabundos da grande mídia que defendem o bandido quando a polícia está agindo? Então, quando eu faço críticas, é por esse tipo de situação. E eu duvido muito que um pai de família, uma mãe de família que ouviu esse fato aqui não teve o mesmo sentimento de indignação que todos nós. O Polon fez a publicação e disse aqui, ó, o Estado não vai te proteger. O Estado não vai te proteger. O Estado quer te desarmar, quer tirar a arma do cidadão que quer defender a família. O cara enfrentou um bandido, arrancou o facão dele e se defendeu. E depois o crime foi lá para consumar a maldade e matou o pai de família na frente da família. Aonde está o ministro dos Direitos Humanos na hora dessa? Cadê ele? O que ele fala? Cadê as ONGs? Cadê os defensores aí dos direitos dos humanos? Aí onde é que eles vão estar? Defendendo os criminosos, né? Aí a polícia chega, fica indignado com a situação dessa, faz o limpa e aí é a polícia que vai ser condenada. Então, o resultado final, vocês já sabem, né? É um Brasil de impunidade, é um Brasil que envergonha qualquer um. E ainda tem imbecil, idiota útil que consegue defender um Estado desse, dizendo que o Estado é o reflexo da democracia. Ah, senhores, isso aqui é o Estado que passa pano para criminosos. Essa é a grande verdade. Vamos lá, a última publicação que eu quero colocar para vocês aqui é do Eduardo Bolsonaro fazendo críticas, né, à ação da imprensa norte-americana em demonstrar aqui um evento em que o Bolsonaro pernotou ali na Embaixada da Hungria. A grande questão que levanta aqui é: existe crime de pernoite? Que dizem que vão prender o Bolsonaro por ele ter ido para a Embaixada da Hungria, porque ele queria fugir, mas ele pernotou. Até então não tem prova nenhuma de que isso aí foi um pedido de asilo ou alguma coisa, e se fosse também, pedido de asilo não é crime. Mas a pergunta é: existe crime de pernoite no Brasil? Pois é. É provável que não. O próprio embaixador da Hungria já foi convocado pelo Itamaraty para prestar esclarecimento por que o Bolsonaro esteve lá. E aí o Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: Bolsonaro não pode sair do país. Bolsonaro não pode se encontrar com Valdemar, presidente do seu partido, em pleno ano eleitoral. Só para lembrar, viu? Bolsonaro não pode ir a cerimônias militares e nem da PM. Grande base de apoio que são membros da PM, que hoje ainda estão muito aliados com o Bolsonaro. Bolsonaro não pode chegar perto de baleias. Agora, Bolsonaro não pode ir nem a embaixadas. Bolsonaro pode respirar ainda?
E aí ele conclui com um ponto aqui que vale a pena a gente indagar. Estranho, como imagens de um circuito interno de TV de uma embaixada estrangeira vazam e ninguém se pergunta como. Foi serviço de inteligência de algum país? Foi o hacker? A serviço de quem? Por que um assunto do Brasil e Hungria foi vazado de um jornal esquerdista americano? Somos tão ingênuos assim? Pois é. A ideia é que, sim, né? Somos tão ingênuos assim, porque eles acreditam que a população brasileira como um todo está acreditando em tudo isso. E aí, vem a matéria do portal R7 aqui, o governo convoca o embaixador da Hungria para explicar hospedagem de Bolsonaro. O governo federal convocou nesta segunda-feira o embaixador da Hungria no Brasil, Miklos Halmai, para explicar a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da embaixada entre 12 e 14 de fevereiro, revelada pelo jornal americano The New York Times. Ele ficou hospedado no local após ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal. Halmai foi recebido no Palácio Itamaraty pela secretária de Europa e América do Norte, Maria Luísa Escorel. A reunião durou cerca de 20 minutos. Não foi explicado qual foi o teor da reunião, qual foi o argumento dele, mas ele foi convocado para que se explicasse o porquê deu guarida, deu pouso para o Bolsonaro. Pois é. Aí cada um tira a sua conclusão, não é? Pessoal, obrigado por ter acompanhado mais um editorial, obrigado por ter começado o dia aqui conosco. A gente volta amanhã com mais conteúdo para vocês, ou melhor, amanhã não, meio-dia, né? A gente volta meio-dia aqui para estar com mais um bate-papo com vocês, então põe água no feijão aí que a gente já tá voltando, tá bom? Abraço, pessoal, até lá.